Fala pessoal, sou o Luciano Cunha, autor do Doutrinador e editor aqui na Super Prumo, a sua casa de ideias, a sua editora de quadrinhos e de cultura pop sem mimimi. Então estamos estreando hoje uma série, vamos dizer assim, né, que a gente decidiu criar para contar bastidores, contar histórias curiosas sobre o Doutrinador, principalmente em relação à adaptação do quadrinho para filme e série. Para vocês terem uma ideia, eu fiquei durante 4 anos trabalhando, nessas produções. Foi justamente quando eu tive que parar ali de desenhar, de escrever e desenhar o quadrinho para me dedicar totalmente a essas produções. Então tem muita coisa bacana, é curiosa e enfim, muita coisa polêmica também para contar para vocês. Por isso que eu decidi fazer essa série Por Trás da Máscara e do Capuz. Então a gente escolheu para esse primeiro tema dessa série. Inclusive vou pedir a vocês para, depois que assistirem tudo, lá nos comentários vocês colocarem sugestões, o que vocês queriam saber, o que vocês acham bacana da gente contar durante todo esse período, Pode ser até lá desde que começou o Doutrinador em 2008, já se vão aí 13 anos, mas principalmente a gente tem muita coisa para contar, como eu falei, durante os últimos 5 anos, durante a produção do filme e da série. Então o tema de hoje é justamente os adiamentos do Doutrinador. O filme do Doutrinador foi adiado, seu lançamento, sua estreia nos cinemas, 3 vezes, o que aumentou sobremaneira os problemas de pressão, de hipertensão do seu amigo aqui, porque eu sou um cara muito ansioso e realmente esses adiamentos, pessoal, fazia o coração do velho aqui, ó. Então o primeiro adiamento foi o mais simples, mais simples de explicar. O primeiro foi a Paris Filmes, foi a produtora do filme, não estava contente, não estava feliz com alguns problemas técnicos em relação aos efeitos especiais que estavam no filme. Por mais que, às vezes as pessoas esqueçam assim, por mais que não pareça, até mesmo por causa do nosso baixo orçamento comparado com as produções lá de fora, produção de Disney, Marvel, é complicado da gente comparar, mas o Doutrinador teve sim lá os seus efeitos especiais, e o pessoal da Paris Filmes, os produtores, já não estavam muito felizes naquele momento, já tinha sido determinada lá a data de estreia, mas eles ainda não estavam satisfeitos, ainda queriam mexer mais nos efeitos especiais. Inclusive o Doutrinador, para quem não sabe, ele foi indicado a vários prêmios técnicos no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, um prêmio aí importante para o nosso setor, para a nossa indústria audiovisual. Inclusive uma dessas indicações a prêmio foi justamente de efeitos especiais. Foi indicado também a montagem, indicado ao som, o som realmente do filme é muito bom, muito bem feito, muito bem captado, e também figurino, também fomos indicados a figurino. Então esse primeiro adiamento se deveu a esses problemas que para Paris tinham que ser solucionados ainda em relação a algumas partes ali dos efeitos especiais, sendo que esse primeiro adiamento me deixou muito triste, porque a data escolhida era uma data muito simbólica, ia ser no dia 7 de setembro, então uma data perfeita, vamos dizer assim, para um filme e um personagem tão carregado de teor político, Então 7 de setembro, nossa independência, uma data importante, uma data cívica, um feriado importante. Então ia ser bem bacana se a gente pudesse ter estreado
nessa data, mas infelizmente não deu. Então esse foi o primeiro adiamento. O segundo adiamento, e aí o filme foi para outubro, né? O segundo adiamento já foi carregado de polêmica, mas não tanto quanto o terceiro, né? O segundo, aí o filme passou para ali entre os 2 turnos da eleição de 2018, né? Nossa eleição tão carregada de polarização, uma eleição difícil, né? O país todo, né, dividido. Vocês sabem do que eu estou falando, mas a gente vai chegar lá. Esse segundo adiamento, ele se deu por um probleminha, né? Até hoje eu não sei se isso realmente, né, fez parte da real razão para o adiamento, mas enfim, existiu um problema relativo à classificação etária do filme. A Ancine decidiu que o Doutrinador deveria ir para os cinemas com a classificação de 18 anos. E isso nos complicava para mim, para a produção, para todo mundo envolvido no projeto, porque pelas minhas redes sociais, né, e também pelas pesquisas da Paris, da assessoria de imprensa, o Doutrinador tem lá na sua base de fãs, tem lá os seus fãs que começam ali entre 15 e 16 anos, né, 15, 16, 17, ou seja, o filme perderia, né, alguns possíveis clientes, vamos dizer assim, né, perderia ingressos junto a esse público. Então eu lembro que a defesa que a Paris preparou, que a Paris Filmes preparou em relação ao Ancine, e aí vocês podem imaginar como isso se dá de forma amorosa, de forma burocrática, de forma lenta, chato pra cacete, porque, né, a Ancine é uma agência reguladora ligada ao governo, uma agência governamental. Vocês sabem como é isso no Brasil, tudo é lento e burocrático. E aí eles usaram na defesa, eu me lembro disso, que foi curioso, eles usaram o exemplo do filme 300, né, o filme, né, que vocês sabem, 300 de Esparta, um filme que foi classificado para 16 anos. E vocês, né, vocês são nerds, são amantes da cultura pop, vão lembrar que o filme 300 tem sangue para todos os lados, cabeças, decapitações rolando. Vocês lembram daquela cena, uma cabeça rolando assim? Um filme altamente sangrento, muito violento, e que inclusive tem um estupro, não sei se vocês vão lembrar, tem um estupro de um senador, né, que estupra a esposa do Leônidas. Não sei se vocês lembram dessa cena. Então foi usado esse exemplo, como é que um filme violento como o 300, né, tinha uma classificação de 16 anos, e o Doutrinador, que claro, é violento também, né, tem lá uns miolos de políticos espalhados por aqui e por ali, um cara, né, o prefeito que é jogado lá da prefeitura, lá de cima, não lembro o andar agora, mas enfim, é um filme violento, mas não chega nem perto do que era 300, e 300 foi classificado 16 e o Doutrinador 18. E aí a gente, que eu digo, a Paris Filmes, né, através do seu setor lá, né, com os advogados e tal, defendeu de que o filme poderia obter a classificação de 16 anos, e assim foi. Ganhamos a causa, vamos dizer assim, e o filme foi com 16 anos e viria a estrear entre os 2 turnos da eleição de 2018. E aí foi adiado novamente. E aí a gente vai explicar por quê. Essa é a polêmica maior desses 3 adiamentos na história do Doutrinador nos cinemas. Então, o terceiro adiamento, né, esse é o mais polêmico, se deu pela questão política carregada no personagem. Todo mundo sabe que o Doutrinador sempre foi polêmico, um personagem, né, que caça políticos corruptos. E aí, de pronto, quero deixar claro para vocês que
a maior preocupação, sabe? Uma preocupação brutal, uma preocupação extrema dos produtores do filme. E de antemão, né, quero deixar também claro que eu sou eternamente agradecido, nunca posso deixar de agradecê-los, aos produtores do filme, Márcio Fracaroli da Paris Filmes e Bruno Weiner da Downtown Filmes. Nunca posso deixar de agradecê-los por ter me convidado a participar da sala de roteiro, ter me convidado para me deixar tão perto, né, de todo o processo. Foi literalmente um sonho realizado participar desse projeto, ficar ali tão próximo do meu filho sendo filmado, sendo reproduzido, né? Então essa gratidão é eterna. E assim, é óbvio que eu nunca tinha a palavra final nas decisões, mas eu participei muito de perto de todas as decisões estratégicas desse projeto, tanto do filme quanto da série. E isso eu nunca vou esquecer, a generosidade do Bruno e do Márcio por terem feito isso por mim. Então, dito isso, a preocupação deles em relação à parte política do Doutrinador sempre foi explícita, no sentido de que o Doutrinador fosse o mais isento possível, né? Vamos usar essa expressão aí, né, que acabou se popularizando, vamos dizer assim, nos últimos anos. O Doutrinador tinha que ser um isentão, porque, pessoal, vocês sabem, no mercado, né, na indústria audiovisual brasileira, as pessoas, 110% das pessoas são de esquerda. Até hoje eu conheci muitas pessoas, dezenas de pessoas no meio, né? E até hoje eu só conheci 3 pessoas que não são de esquerda no meio do audiovisual brasileiro. Então vocês podem imaginar quantas pessoas envolvidas estavam nesse projeto, com a preocupação de que o Doutrinador não se mostrasse ou se parecesse como um personagem de direita, ou pelo menos, né, ali um personagem de centro ou conservador. A preocupação deles era muito grande quanto a isso, principalmente, e é óbvio que vocês vão se lembrar, que a gente estava no meio de um processo eleitoral onde existia o fenômeno Jair Bolsonaro. Então a preocupação aumentou mais ainda, né? A preocupação era que o Doutrinador não soasse muito armamentista, mesmo o Doutrinador sendo um personagem que é um ex-agente, aliás, é um agente militar, é um agente de força de segurança, ou seja, o cara anda armado, executa pessoas, né? E tem todo um treinamento especial para isso, mas a preocupação era que ele não soasse muito armamentista, ou seja, que ele não soasse muito bolsonarista para a época, ali no meio da eleição. E essa foi uma das razões, né? Aliás, a principal razão para que o segundo adiamento acontecesse. Por quê? No caso do terceiro, perdão, porque eu também sempre achei isso um exagero enorme, né, dos produtores, das pessoas envolvidas, da parte da assessoria de imprensa também, porque eles achavam que o filme, né, se fosse um grande sucesso, o filme poderia de alguma forma, né, repito, acho isso um enorme exagero, de alguma forma o filme podia influenciar, né, influenciar na eleição, influenciar em alguns votos. Eu acho isso, sabe, uma presunção enorme. Eu acho que o Doutrinador, principalmente por ser um filme de ação, antes de mais nada, um filme de ficção, né, ele não teria esse poder. Eu acho que somente um filme que teria, né, um filme de teor político que poderia ter um poder de influência sobre isso seria um filme como, por exemplo, Todos os Homens do Presidente, um filme dos anos 70, um filme famosíssimo, um dos clássicos do cinema,
com Robert Redford e Dustin Hoffman, que era sobre um escândalo, né, na época, o escândalo de Watergate, né, que acabou custando o cargo do Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos na época. Então, Todos os Homens do Presidente, sim, é um filme que pode influenciar no processo eleitoral, no resultado de uma eleição, mas o Doutrinador não. Pô, enfim, era uma presunção, um exagero muito grande. Mas na verdade essa alegação era revestida da enorme preocupação, né, que os produtores, tanto os produtores executivos como os produtores do filme e todo mundo envolvido, tem uma preocupação enorme, né, em não melindrar a crítica especializada, melindrar no sentido de que, pô, o que a crítica vai pensar ou vai escrever se nós apresentarmos um filme com um viés, né, principalmente naquele momento, com um viés de direita, um viés conservador. A maior preocupação era essa. Então, infelizmente, o filme foi passado o lançamento foi passado para o dia 1º de novembro, que era apenas 3 dias depois, né? Era uma quinta, o dia do lançamento, segunda, terça e quarta depois da eleição, do dia da decisão da campanha eleitoral, que foi no segundo turno, dia 31 de outubro de 2018. Então, eu tinha essa sensação, né, na época, de que esse adiamento para depois da eleição ia dificultar bastante, ia dificultar muito o filme em relação à sua aceitação, porque, como eu disse anteriormente, pessoal, vocês devem lembrar, foi um período muito chato, muito difícil, que as pessoas estavam estressadíssimas, né, com essa brutal polarização da sociedade brasileira em relação a essa eleição, polarização essa que continua até hoje, entendeu? Então, como resultado, então, ficou-se mais estressante ainda esse período. E aí, essa minha sensação foi corroborada pelo próprio produtor da Paris Filmes, um dos sócios da Paris, que é o Márcio Fracaroli, e continua sendo meu amigo. A gente conversou sobre isso depois do filme lançado, depois até do filme ter saído de cartaz, e ele me confidenciou isso. Ele falou assim: Luciano, realmente nós lançarmos o filme depois da eleição, quando todo mundo estava literalmente de saco cheio de falar de política, de falar sobre corrupção, a gente lançar um filme com teor político, falando sobre corrupção, depois desse período, foi um erro estratégico. Isso, palavras do produtor, foi um erro estratégico que com certeza minimizou o interesse e a vontade das pessoas de irem ao cinema, de pagarem o ingresso para ver um filme brasileiro, que vocês sabem que o brasileiro já tem, né, um grande bloqueio, uma grande dificuldade em assistir filmes, né, produzidos no Brasil, a não ser, claro, essas comédias que a gente sabe que fazem sucesso. Então era um filme de ação brasileiro falando sobre política depois de uma eleição arrastada, difícil e complicada. Então isso a gente tem certeza que dificultou sobremaneira um sucesso maior do Doutrinador nos cinemas. Então essa foi a história que eu tinha para contar para vocês sobre os 3 adiamentos que o meu querido personagem, meu querido Mascarado sofreu nas telonas. Mas repito, foi uma experiência para mim inenarrável, uma experiência que eu vou levar para toda a minha vida, e por isso justamente que eu quero compartilhar essa experiência aqui com vocês, e peço mais uma vez que vocês nos comentários possam fazer perguntas e sugerir novos temas sobre todo esse processo para a gente falar aqui sobre o Doutrinador,
quero deixar também, óbvio, não podia deixar de vender aqui nosso peixe, dizer que o financiamento da próxima aventura do Doutrinador, chamada Vírus Vermelho, está em plena, né, efervescência. Já chegamos lá a quase 40%, acho que amanhã, se Deus quiser, a gente já chega a 50% da nossa meta. Então tá lá a nossa campanha de financiamento coletivo do Vírus Vermelho. É só você acessar superprumofc.com. Vai lá e dá uma força pra gente continuar essa história bonita, essa história de sucesso do nosso querido Doutrinador, ok? Então aguardo as sugestões de vocês, tá? Pra gente fazer mais vídeos dessa série Por Trás do Capuz e da Máscara, ok? Abraço, fiquem com Deus, até a próxima, pessoal, valeu!